A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, graça e paz, intercessor Wellington Lucena, novamente trazendo um vídeo de edificação espiritual para o canal. Meus irmãos, hoje eu vim falar sobre um tema espinhoso, porém necessário, que o Espírito Santo me incomodou para falar sobre isso. Eu creio que muitos não irão gostar, mas se está na palavra de Deus é porque a gente tem que falar. Temos que falar sobre isso, se faz necessário e isso acontece. Inclusive eu já fui até vítima. Hoje eu vou falar sobre os desviados. Os desviados. Vamos pegar a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, primeiramente, no capítulo 12, versículo 43 ao 45. Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 43 a 45, que nos diz assim: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa donde saí, e voltando-a, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. Então, meus irmãos, este versículo que eu acabei de ler aqui fala sobre a condição de uma pessoa quando ela tem o conhecimento da verdade, ela é alcançada pelo Senhor Jesus, mas por algum motivo ela volta para o mundo. Então a palavra de Deus nos diz o quê? Olha o que Satanás faz. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. É complicado falar sobre pessoas que são desviadas, que estão nesse estado desviado, porque quando a gente fala parece que está até afrontando a pessoa. Mas não é questão de afronta. Isso é questão que a gente tem que falar porque a palavra de Deus nos fala que aquele que está de pé, que cuide para que não caia. Então todos nós estamos sujeitos a cair. Eu já estive nessa condição de ser desviado. Teve uma época na minha vida que quando eu converti a primeira vez, e eu sempre escutei relatos de pessoas que já se desviaram, eu ficava morrendo de medo, porque eu conheço algumas pessoas que se desviaram, e filhos de pastores que se desviaram, se tornaram mendigos, foram presos, chegaram numa situação tremenda uma situação assim de calamidade mesmo espiritual e moral. Então algumas pessoas desviadas se tornaram mendigos, chegaram num estado de podridão moral pior do que quando a pessoa não tinha conhecido o Evangelho antes. E meus irmãos, a palavra ela sempre nos adverte em relação a isso, né? Que aquele que está de pé, que cuide para que não caia. Então, quais são os 2 motivos que levam a pessoa a cair? O primeiro é um esfriamento espiritual. Como é que se dá o meio desse esfriamento espiritual? O primeiro pode ser uma bandeja que Satanás lança, porque a palavra nos diz que todos nós temos um espinho na carne. Então, tem gente que tem uma fraqueza na área sexual, tem gente que tem uma fraqueza na área das drogas, tem gente que tem uma fraqueza na área do roubo, tem gente que tem uma fraqueza na área da prostituição, na área do crime. Todos nós temos uma fraqueza, até mesmo o dinheiro é uma fraqueza. O poder, o dinheiro, o crime, a prostituição, o sexo, bebida, ou seja, alguma obra da carne, ela vai servir de bandeja que o diabo vai utilizar para trazer esse crente de volta para o mundo. E como o Espírito Santo, quando a pessoa ela não tem o conhecimento do Evangelho, a pessoa nunca teve um conhecimento de Cristo, ela era ímpia. Aí o Espírito Santo veio, começou a fazer a obra na vida dessa pessoa. Então ela foi alcançada pelo amor de Deus. Qual é o primeiro estágio quando a pessoa conhece a verdade? É o primeiro amor. Então o primeiro amor, quando entra na vida da pessoa, é uma maravilha. Por quê? Porque para ela é uma novidade de vida. Ela é alcançada pelo amor de Deus e os olhos espirituais dessa pessoa se abrem. Então o que ela quer fazer? Ela quer falar do amor de Deus para todo mundo.
ela quer falar, né? Ela quer salvar o mundo inteiro. Então ela fala do amor de Jesus, mas porém as outras pessoas que não entendem, elas estão cegas espiritualmente, porque a palavra de Deus fala que o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus deste mundo é Satanás, não é o mesmo Deus da glória. Então quando a Bíblia fala lá em Coríntios sobre o Deus deste mundo cegou o entendimento, é o próprio diabo. Por isso que a palavra fala que o Senhor Jesus Cristo, ele falou acerca da parábola da semente, que saiu um homem a semear e uma semente ela caiu no meio dos pedregulhos, a qual ela foi sufocada. Uma semente caiu no meio do caminho, que veio as aves e arrebataram aquela semente, que comeram, que as aves representam Satanás. Outra daquela parte das sementes caiu no meio dos espinhos, que a semente começou até a frutificar. Porém, os espinhos sufocaram aquela semente. E ela não teve raiz, não teve prosseguimento. Por quê? Porque naquela parábola a gente vê que quais são os inimigos para sufocar a palavra de Deus na vida de uma pessoa. Satanás é um dos inimigos, que é representado pelas aves. Temos a questão do mundo e temos a questão da carne. Então nós temos esses três inimigos que tentam nos combater para que não prossigamos no Evangelho de Cristo, que é o diabo e os demônios, a carne e o mundo. São os três inimigos principais do cristão. Por isso que nós temos que jejuar para combater as obras da carne, se afastar do mundo, e a oração para combater contra as trevas, contra os demônios, contra Satanás. E meus amados, nós vamos também ler o que fala lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 20, 21 e 22, que nos diz assim, ó: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor que lhe fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro da lama. Então, meus irmãos, qualquer um cristão, qualquer pessoa que foi resgatada por Cristo na primeira vez que se converteu, a pessoa pode sim voltar para o mundo. Porque a palavra nos fala: ora, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Lá está lá na primeira ou é a segunda carta, mas eu acredito que é a primeira carta aos Coríntios. Então devemos tomar cuidado sim, porque é bíblico. Todos nós estamos sujeitos. Satanás ele não fica satisfeito quando um cristão está na presença de Deus, porque é uma alma que era dele. Uma alma era dele. Nós temos que entender, pelo que a palavra fala, que todos nós já estávamos sobre o pecado, todos nós. Se nós fomos salvos, não é por merecimento nosso, foi o sangue do Senhor Jesus, foi o Espírito Santo que foi de encontro conosco para nos tirar do lamaçal do pecado e nos transportar para o teu reino da luz, para o reino da verdade. Então, quando uma pessoa se converte, foi a ação do Espírito Santo convencendo aquela pessoa do pecado, da justiça e do juízo, para tirá-la do lamaçal do pecado, para tirar essa pessoa das trevas. Aí a pessoa foi lavada, foi remida com o sangue de Jesus Cristo, ela foi lavada, foi regenerada. Porém, por isso que a palavra de Deus nos fala: orai e vigiai. Porque Satanás, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas a palavra de Deus fala também que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Lá na primeira carta de Hebreus, vou pegar aqui, só para vocês verem. Na primeira carta de Hebreus fala qual é a função dos anjos. Quais são a função dos anjos? Na carta de Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, nos diz assim, ó: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então os anjos de Deus estão ao redor dos salvos, estão ao redor para servir pelo Deus Todo-Poderoso, para que nós venhamos prosseguir no caminho da salvação.
Vamos lá no Salmo 91, para nós entendermos também através da palavra qual são a função dos anjos. Aleluia. Isso aqui é na hora, meus amados. É o Espírito Santo que está trazendo aqui na mente. Aleluia. O Espírito Santo quer falar com a igreja, com alguma pessoa que está fraca, para entender essa questão. Olhe lá no Salmo 91, que fala desse jeito assim, ó. Aleluia. Salmo 91, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Amém? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Olhe lá no versículo 7, quando diz, ó, mil cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por que essa palavra nos diz isso? Porque os anjos estão ao nosso redor nos protegendo. Eles vêm da parte do Deus Todo-Poderoso. É o Senhor Jesus Cristo, é o Senhor Jeová que envia os teus anjos lá da glória, do terceiro céu, para nos proteger. Então ao nosso redor estão vários anjos, porém ao nosso derredor está Satanás com fúria, bramando como um leão. Vocês têm que entender uma coisa, Satanás ele não fica satisfeito quando uma pessoa é resgatada pelo reino de Deus e a visão espiritual se abre. Então é importante orar e vigiar. Nós temos que aprender a vigiar de acordo com as armadilhas do diabo. Quais são as duas maneiras que uma pessoa pode se desviar? A primeira foi como eu falei. A primeira coisa, a pessoa ela se lambuzar numa bandeja, porque o diabo lança as bandejas. Então, às vezes, o homem ele está lá na presença de Deus, aí o diabo prepara uma bandeja, uma mulher bonita, uma mulher atraente, vai lá e seduz. Aí 15 minutos que o homem tem de prazer com essa mulher, já é a queda espiritual. Aí, ele, principalmente se ele for muito usado, ele já se desvia. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão de estar na presença de Deus, fazendo a obra, aleluia, porque o diabo ele manda, o diabo envia as bandejas, meus irmãos. E a segunda forma de o diabo tentar derrubar a pessoa é colocando ódio no coração. Só um minutinho, meus irmãos, rapidinho, porque chegou cliente aqui, aí eu vou continuar essa mensagem daqui a pouco.